Olá, meu nome é Valderílio Feijó Azevedo, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e estamos aqui iniciando um projeto de educação continuada através de uma parceria da Sociedade Brasileira de Reumatologia e os laboratórios LIBS, sobre biosimilares. Esse é o primeiro módulo, nós vamos falar sobre conceitos regulatórios e a totalidade de evidências sobre biosimilares. Esses são meus conflitos de interesse, eu sou professor adjunto de reumatologia da universidade e coordeno o Fórum Latino-Americano de Biosimilares desde 2010 e trabalho na área de pesquisas clínicas com diversas companhias que produzem também produtos biológicos, produtos de referência e produtos biosimilares. Bom, os medicamentos biológicos, que é bom que se diga, né? Antes de falar de biosimilares, nós temos que fazer levar alguns conceitos sobre medicamentos biológicos. Eles são consideravelmente muito mais complexos do que as moléculas chamadas sintéticas ou ditas convencionais, né? Aqui a gente vai ver, pela própria diferença de tamanho molecular entre uma molécula sintética, no caso aqui a aspirina, e um anticorpo monoclonal, que realmente esses anticorpos, essas moléculas proteicas são muito maiores, né? Se diferem não só em relação a esse tamanho, mas também a complexidade, né, do processo de fabricação que leva à produção de moléculas com esse grau de hierarquia, de complexidade. E também há formas de distinção para provar esses dois produtos diferentes. Nós temos, nas regulações diferentes globais, diferentes vias de aprovação, tanto para produtos sintéticos quanto para produtos biológicos. Nem sempre foi assim, né? Até porque os produtos biológicos eles iniciaram a ser comercializados e autorizados para comercialização na década de 80. Especificamente, o primeiro produto biológico foi uma insulina, em 1982, e é bom que se diga também que, se não fosse o avanço com as técnicas de recombinação de DNA, possivelmente esse processo de comercialização desse produto seria muito atrasado, né? Isso proporcionou um avanço muito grande na área médica, né? E hoje nós estamos enfrentando uma segunda onda de produtos biológicos, que são produtos biológicos cópias, que são cópias daqueles produtos que expiraram patente, né? Aqui a gente está vendo, então, os três produtos, né? Mostrando um produto intermediário, também produto biológico, que é o caso do hormônio do crescimento, como existem outros hormônios, eritropoetina, a trombopoetina, a insulina, a filgrastima, são todos hormônios também. Eles são considerados análogos desses hormônios e também são um avanço dentro da área de produção de biológicos. E o que é um biológico medicamentoso, digamos assim? E a gente pode chamar isso de produto biofármaco, né? Existem vários nomes na literatura, né? Esse produto biológico ele é produzido por células vivas, de uma maneira geral, né? É bom que se diga que, quando a gente fala produto biológico, nós estamos falando de produtos biotecnológicos, porque existe biotecnologia envolvida, né? Para muitas regulações, eles fazem distinção entre produtos biológicos não biotecnológicos e biológicos biotecnológicos. Os biotecnológicos, para não causar confusão, são produzidos por seres vivos, seja uma célula de bactéria, seja por um fungo ou por uma célula de mamífero, né? Então, a maior parte dos anticorpos monoclonais e das proteínas de fusão que nós utilizamos na nossa prática clínica, na reumatologia, na dermatologia, na gastroenterologia, na endocrinologia, eles são produzidos por biotecnologia pura. Então, a gente utiliza uma célula viva para que ela funcione como fábrica para expressar esse produto que, na verdade, é o biofármaco, tá? Essas células são modificadas geneticamente, esse é um processo que é um processo de propriedade intelectual da empresa que faz, ela não chega a domínio público, né? Que tipo de processo que você faz na genética dessa célula para que ela expresse esse produto biológico, mas todo o resto do processo de produção ele pode cair em domínio público, tá? Então, a gente diz que a produção de um produto biológico é um processo realmente complexo e que esse produto realmente se confunde com o seu processo. Por isso que se fala muitas vezes que o produto é o processo. Aqui nós estamos vendo a estrutura de um anticorpo, né? Um anticorpo monoclonal. Vocês podem ver que existe uma fração cristalizada, que é essa fração embaixo aqui, na porção, e as duas frações que são as de ligação, ou frações variáveis, né? Normalmente são as frações de ligação com a sua sequência CDR aos antígenos, né?
Isso vale para todos os anticorpos e também para os anticorpos monoclonais. Exatamente assim, a gente tem adalimumab, infliximab, golimumab, certolizumab, que são produtos anti-TNF, nesse caso aqui, que são anticorpos monoclonais, são representações de anticorpos monoclonais. Tá? Esses produtos eles têm processos de fabricação altamente complexos, né? Existe possibilidade de que haja alterações nesse processo de fabricação ao longo do tempo. Todos os produtos vão sofrer alguma alteração, seja pela atualização que os processos de fabricação vão sofrendo ao longo do tempo para tornar mais eficiente a produção desses produtos, né? E aí, como a gente pode ver, há produtos que têm mais de 30, mais de 40 modificações, né? Algumas dessas modificações não têm nenhum significado, são de baixo risco, e algumas modificações elas podem representar um alto risco para diferenças que possam ser clinicamente significativas para a eficácia e segurança desses produtos. Então, é bom lembrar que todos os produtos de referência também passam por processos de modificação ao longo do tempo na sua produção, tá? Aqui a gente vai diferenciar duas coisas que são importantes. Primeiro, o que a gente chama de drift. Drift é uma alteração, né, gradual que ocorre, unidirecional, em algum atributo de qualidade ao longo do tempo para um produto biológico. Tá? Isso é por variações biológicas mesmo que podem acontecer. Tá? O drift não é esperado, a não ser que haja um problema com monitorização de qualidade. Tá? Então, esses drifts eles podem ocorrer, não são esperados, né? Mas a baixa monitorização de qualidade ela pode levar ao aparecimento de drifts. Outra caracterização, outro conceito é o de shift, que são alterações mais abruptas nos atributos de qualidade desses produtos, que são resultado de alguma alteração no processo de manufatura. Tá? Então, existem essas duas possibilidades que, ao longo do tempo, um próprio produto biológico de referência ele possa ser diferente ao longo do tempo, ou por drift ou por shift. Isso é importante que se fale. No início, já no final dos anos 2000, no final dos anos 90, início dos anos 2000, se falava que, por causa da expiração de patente que estava por vir de alguns produtos biológicos, na possibilidade de ter biogenéricos. Né? Esse é um artigo do Alan Dove, que é um jornalista científico, né? Publica na Nature, publicou apostando nos biogenéricos. O fato é que muita coisa evoluiu de lá para cá. Tá? Esses nomes foram trocados. Biogenéricos não é um nome adequado para a gente chamar cópias autorizadas de produtos biológicos. Esse nome caiu em desuso e hoje, modernamente, se utiliza o nome biosimilares. Né? Em 2009, nós escrevemos esse artigo, que foi apresentado à revista da Sociedade Brasileira. Na época era Brazilian Journal of Rheumatology, né? Hoje modificou o nome, né? Mas nessa época nós já discutimos todas as possibilidades que trariam os biosimilares para discussões entre os reumatologistas e entre outras especialidades também. Né? Se a gente olhar tudo que foi descrito aí, a questão da nomenclatura, da intercambialidade, da farmacovigilância, da extrapolação de indicações, tudo isso foi já ventilado e discutido nesse paper. Né? Nós levamos sorte porque esse foi o primeiro paper publicado sobre biosimilares na área de reumatologia no mundo inteiro. Alguns meses depois, já no final de 2010, era o paper dos europeus, né? Do Wind of Change, né? E publicado com vários especialistas europeus sobre o tema. Tá? Os biosimilares, então, são cópias então, regulamentadas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a regulamentação, mas de produtos de referência que expiraram suas patentes. Né? Eles trouxeram alguns avanços, né? E alguns problemas também, mas principalmente avanços, especialmente com avanços regulatórios. Você deve se construir toda uma regulamentação para aprovação de produtos biosimilares, que atributos nós temos que observar nesses produtos, né? Quais as evidências que eles têm que demonstrar para que eles possam estar numa faixa de equivalência com produtos de referência. Né? Esses produtos também trouxeram oportunidades de mercado, com investimentos financeiros de outras companhias que entraram no processo de fabricação, de produção de produtos biológicos que tradicionalmente não apostavam nisso ou não participavam nessa área, né? Com novas oportunidades de mercado, né? E também virou política de saúde, porque a única finalidade, e talvez a grande finalidade, digamos assim, dos biosimilares é diminuir custos em saúde e, com isso, poder ampliar o acesso de pacientes ao tratamento. Então, com o mesmo budget, no mesmo orçamento, com um produto biosimilar, eu posso ampliar o número de pacientes porque ele tem menor custo
em tratamento, né, do que os seus produtos de referência. Isso, em tese, é o que traz de oportunidade, então, os biosimilares para as questões de saúde, seja saúde pública, seja saúde privada. E há uma discussão também sobre a questão de segurança, não com os biosimilares, mas com os produtos biológicos de uma maneira geral, envolvendo tanto a questão da farmacovigilância, né, os reportes e relatos de possíveis diferenças que pudessem ocorrer também ao longo do tempo com os produtos biológicos. Tá? Há vários requisitos, né, diferentes regulações, né, mas, de uma maneira geral, quem iniciou esse processo regulatório foi a Agência Europeia, né, depois, com isso, a Organização Mundial de Saúde ela pôde também dar suas recomendações, extremamente baseadas naquilo que a Europa construiu. Né. Uma das características para os produtos biológicos que eles que tenham biosimilares é que eles tenham a mesma sequência de aminoácidos primária que os produtos de referência. Isso até está sendo bastante discutido, porque há câmbios ou alterações na sequência de aminoácidos que também podem não representar grandes diferenças clínicas, né? Hoje já se sabe isso. Né? A potência também deve ser igual, a via de administração igual, isso também está se discutindo. Hoje a gente já vê alguns produtos que estão tendo vias diferentes, né? E as estruturas de organização, na hierarquia desse produto, ela deve ser o mais similar possível para de referência, né? Com análise adequada, a partir de técnicas chamadas analíticas ortogonais, no qual você mostra que as características físico-químicas e biológicas desses produtos estão numa mesma faixa de equivalência, que todas as regulamentações colocam, né? Mas também, além desses atributos de qualidade, existem outros estudos, né, que são não clínicos, que precisam ser demonstrados pelos biosimilares, então não é tão fácil se tornar um biosimilar, né? São os estudos de farmacocinética, às vezes, e estudos de farmacodinâmica, sejam in vitro, sejam estudos clínicos. Né? Então, nesses estudos se deve se comparar a eficácia e segurança, e essa eficácia e segurança ela deve estar, pelo menos, demonstrada através de algum ensaio. Né? Um produto que não tenha essa demonstração clínica, ele não pode ser considerado um biosimilar. Então, é necessário o ensaio clínico para biosimilares, né? Diferente de cópias de produtos sintéticos, que não se requer ensaio clínico na maioria das vezes. Tá? Então, se você comparar as regulamentações que nós temos do mundo, inclusive a nossa Anvisa aqui, que tem, apesar de ter 3 vias, a nossa via da comparabilidade ela é muito parecida com a via europeia, e nós estamos bastante felizes de que produtos que têm sido aprovados na Europa como biosimilares estão sendo aprovados no Brasil também como biosimilares. Né? Existe uma análise que é, digamos assim, que é degrau por degrau, né? Step by step, né? Para você poder chegar a demonstrar o que a gente chama de totalidade de evidência nesses produtos. Começa lá com os estudos analíticos, depois estudos animais, estudos de farmacocinética e farmacodinâmica, demonstrando imunogenicidade, e a confirmação clínica com ensaios clínicos. Normalmente são ensaios clínicos de fase 1 e 3, fase 1 para demonstrar a farmacocinética desses produtos, fase 3 para demonstrar a farmacodinâmica, especialmente a segurança e a eficácia desses produtos. Se há alguma incerteza lá inicial no processo de produção desses produtos, se restou alguma incerteza residual sobre se são realmente equivalentes, porque há alguma alteração pós-traducional ao longo desse processo, né, no produto de biosimilar, por exemplo, é mais robusta as provas clínicas vão ser. Então, as autoridades regulatórias elas já estão muito preparadas para decidir se mais estudos são necessários no caso de haver alguma incerteza residual. Tá? De uma maneira geral, quando você olha um produto de referência, ele tem o que a gente chama de pirâmide invertida. O seu processo de aquisição é uma pirâmide invertida, que começa com a avaliação analítica, mas como ela não tem que se comparar a nada, basta ter os descritores normais, químicos e biológicos dessa molécula. Depois, os ensaios que nós falamos pré-clínicos, né? A farmacologia também, a farmacologia é muito importante para um produto inovador, porque não se sabe a toxicologia desse produto, né? E isso precisa ser demonstrado. Né? E os ensaios clínicos, que é talvez o grande, digamos assim, o grande divisor de águas para os produtos de referência, porque são ensaios clínicos normalmente robustos, uma geração inteira de médicos, através de décadas, têm sido educados com os estudos clínicos de produtos biológicos, né? Os produtos de referência precisam demonstrar sua eficácia e segurança em cada uma das enfermidades para quais se propõe. Então, quando você olha uma molécula anti-TNF, você tem um estudo pivotal
para artrite psoriásica, outro para psoríase, outro para espondilite anquilosante, para artrite reumatoide, e assim sucessivamente. Tá? Já os produtos biosimilares, a parte mais rica e robusta realmente é a sua parte analítica, porque ele precisa ser uma análise comparada, é uma avaliação analítica comparada, né, com o produto de referência. Então, ele precisa demonstrar, a partir dessas técnicas ortogonais, né, são dezenas dessas técnicas, para se comparar, então, essa similitude, digamos assim, de físico-química entre esses produtos e também a similitude biológica, que é avaliada através também de ensaios pré-clínicos. Né? A farmacologia, como ela já está demonstrada pelo produto, existe uma robustez nessa análise, mas a farmacologia, especialmente a toxicologia, não é tão grande quanto para a demonstração de um produto de referência que você não tem bases de comparativas. Né? E os ensaios clínicos são, por uma vantagem regulatória, ensaios clínicos abreviados. Né? Os ensaios clínicos, como vocês sabem, eles respondem por um custo enorme dos produtos biológicos, né? Mas eles são necessários para os produtos biosimilares, a gente vai falar um pouco disso, para confirmar a segurança e a eficácia desses produtos ao longo do tempo. Tá? Então, essa é a diferença, é uma pirâmide e a pirâmide invertida. A totalidade de evidência, a gente diz que na verdade, todas as provas robustas que envolvem o dossiê de uma molécula biosimilar. Essa totalidade ela pode ser comparada, é uma comparação, parece ingênua, mas é uma comparação que vale para, essa analogia vale, eu acho que para a nossa prática diária, né? Como um banquinho de 3 pernas. Se eu tirar uma perna, esse banquinho fica capenga e cai. Né? Essa perna 1 seria a análise comparativa, os dados comparativos analíticos e dados não clínicos, de uma maneira geral. A perna 2 seria os estudos clínicos de farmacocinética e farmacodinâmica. E a perna 3 seriam os ensaios pivotais, que tem um grande rigor na análise estatística, dependendo da similaridade analítica e também da farmacocinética desse produto. A gente diz que, se esse banco não tiver as 3 pernas, ele não pode ser considerado um banco seguro para a gente sentar. Então, a totalidade de evidência de um biosimilar se dá através dessa analogia por esse banquinho de 3 pernas completo. Né? A gente vê muitos produtos que entraram nos mercados, especialmente na Ásia e na América Latina, e é bom que se diga, que tem realmente alguma evidência, né? Tem perna 1, perna 2, mas falharam em demonstrar essa segurança clínica e essa eficácia comparada cabeça com cabeça. Esses produtos, embora estejam no mercado em alguns países latino-americanos, eles não podem ser considerados biosimilares. Felizmente, depois da nossa regulamentação no Brasil, na atualização em 2010 pela RDC 55, nenhum produto que entrou nesse mercado como biosimilar sem esses ensaios clínicos de comparação cabeça com cabeça. Então, a gente tem uma certa segurança de que os produtos biosimilares que estão entrando no mercado brasileiro, eles têm realmente robustez na sua comparação e têm totalidade de evidência. Né? Os biosimilares requerem esses dados clínicos, né? São importantes, né? Os médicos estão se atualizando nisso. Não era muito comum a gente ter acesso a estudos de equivalência, sempre foram estudos de não inferioridade ou estudos de superioridade, muitas vezes, né? Mas os estudos de equivalência, propriamente dito, há quem discuta se estudos de equivalência são também estudos de não inferioridade, com uma margem estabelecida uma margem superior também, mas o fato é que esses estudos são necessários. Né? A gente vê muitos casos de produtos biológicos que não são considerados biosimilares, porque eles comparam o biosimilar com placebo. Esse é o caso, por exemplo, da molécula chamada Isaipo, que está lá na Colômbia, que chama Detanar, que não tem estudo de comparação cabeça a cabeça com o etanercept. Não pode ser considerado um biosimilar. Eles têm estudos de inferência, né? Tem um estudo com etanercept numa determinada doença, o estudo do Isaipo também na mesma doença, se compara os resultados desses 2 estudos para fazer alguma inferência na sua segurança e eficácia. Não. Para um produto biosimilar, o que você tem é um ensaio clínico duplo cego, muitas vezes, randomizado, no qual você compara o produto de referência com o biosimilar, cabeça com cabeça, e esses estudos têm vários desenhos diferentes, tem estudos que incluem as trocas, né, durante o estudo, e depois, de uma maneira geral, todos os pacientes vão para uma avaliação de extensão desses estudos, no quais só utilizam o biosimilar. Então, os dados, por exemplo, de troca única nesses estudos, eles estão sempre presentes, né? Você trocar um produto de referência para um biosimilar através dos seus estudos de extensão. Tá? Então, isso é o que a gente entende como estudos que são verdadeiros estudos de equivalência para biosimilares. É claro que existem vários detalhes técnicos aí, as margens de equivalência que têm que ser pré-estabelecidas, né? Estabelecidas a priori,
o número de pacientes que entram no estudo, de uma maneira geral, quanto maior a margem de equivalência, menor o número de pacientes necessários para o estudo, quanto mais restrita a margem de equivalência, para mostrar essas pequenas diferenças, eu tenho que incluir mais pacientes. O fato é que os estudos de comparação cabeça a cabeça, fase 3, eles estão envolvendo aí 500, muitas vezes 600 pacientes, dependendo da enfermidade. Tá? Outra coisa que é uma vantagem regulatória dos produtos biosimilares é a extrapolação de indicações. Tá? Um produto biosimilar não precisa demonstrar a sua eficácia e segurança em todas as enfermidades. Isso é uma coisa que foi muito discutida já há alguns anos e hoje se aceita desde que a modo de ação desse produto ele seja equivalente, o mesmo, basicamente, para essas outras enfermidades para as quais vai se extrapolar a indicação. Tá? Então, eu posso ter um estudo de um biosimilar, numa indicação de uma doença X, se fala que essa doença tem que ser uma doença muito representativa, que o tamanho de efeito dessa molécula tem que ser talvez um dos melhores, uma população bastante sensível aí, e aí cabe várias definições do que é uma população sensível, né? Para que isso possa ser extrapolado para outras enfermidades nos quais o modo de ação desse produto é similar. Tá? Então, essa é uma vantagem regulatória. Por exemplo, nos estudos de anti-TNF, nós temos, então, moléculas biosimilares que têm autorizado a sua extrapolação de indicação para quase todas as indicações que uma molécula anti-TNF. Houve uma pequena discussão no passado a respeito disso, mas hoje, na maioria desses produtos, nós temos extrapolações para quase todas as indicações, né? Isso pode variar de uma jurisdição para outra, da interpretação, é claro, da autoridade regulatória. Outra questão que os biosimilares trazem, que também é uma necessidade regulatória, né, é a respeito do quesito imunogenicidade, porque a imunogenicidade é uma questão muito complexa, abrangente, não está só com produtos biológicos, as moléculas pequenas também são imunogênicas, né? Você vê, a gente vai lá para a classificação de cúmulos em gel, a gente vai ver todas as manifestações possíveis ali dentro daquela classificação, desde o efeito imediato, né, mediado por IgE, até a hipersensibilidade retardada, com todas as moléculas, mas os biológicos também. Então, talvez uma das grandes demonstrações que um produto biosimilar deve ter, e que é uma exigência regulatória, é demonstrar se anticorpos que são neutralizantes a drogas estão na mesma faixa de produção dos produtos de referência. Né? Como vocês sabem, especialmente os anticorpos monoclonais, eles podem induzir imunogenicidade com a formação de anticorpos neutralizantes e, com isso, levar a uma falha secundária ao longo do tempo. Em tese, isso pode acontecer. Tá? Hoje se discute muito qual é o papel disso, né, para a nossa prática diária, mas o fato é que todos os produtos biosimilares eles têm, em algum momento do estudo de fase 3, a demonstração de formação de anticorpos neutralizantes. E esses anticorpos, os níveis desses anticorpos, são comparados com os produtos de referência. E, por último, uma das coisas que eu acho que é importante a gente falar é a questão da intercambiabilidade e da farmacovigilância. São dois quesitos fundamentais, né? A gente não pode minimizar a importância desses quesitos, desses tópicos, né? A intercambiabilidade ela varia muito de definição de jurisdição para jurisdição. Por exemplo, a intercambiabilidade ela é interpretada um pouco diferente na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a intercambiabilidade implica em você ir e voltar o produto, né? Mais do que uma vez, né? Não se sabe nem quantas vezes, mas mais do que uma vez, pelo menos, e que isso não implique em diferenças que sejam clinicamente significantes do ponto de vista da eficácia e segurança dos produtos. Né? Então, em tese, produtos intercambiáveis, eu poderia trocar um pelo outro sem ter nenhum problema, né? Ao longo do tratamento de um paciente. Né? A Europa, a intercambiabilidade é simplesmente trocar. Na Europa, eles consideram o produto já... A intercambiabilidade não é definida, ela não está regulamentada, mas ela é aceita na maior parte dos países europeus. Né? A agência europeia ela deixou para os países decidir essa questão. Então, você não tem, na verdade, uma regulação específica de intercambiabilidade dentro do ambiente europeu, dentro da jurisdição europeia. Existem algumas definições que eu acho que vale a pena tocar, de transição, que é quando você faz simplesmente a troca, né, que pode ser do produto de referência para o biosimilar, ela pode ser de mão única. Essa transição, quando é de dupla via, já entra no conceito de intercambiabilidade. Né? Então, as transições que a gente chama de switch one way, elas são bastante já conhecidas. Né? Muitos dos estudos biosimilares eles já trazem esses componentes, né, dados dessa transição única. Nós estamos vendo crescer no mundo também os estudos de vida real, dados de registros,
especialmente na Europa, mas o Brasil já tem alguns anos que nós temos biosimilares, já temos alguns dados que foram produzidos, né, sobre essa transição. E um outro termo interessante é o termo de substituição, que aqui eu coloco exatamente substituição e substituição automática como o mesmo termo. Não é um termo científico, é bom que a gente fale isso, é um termo, basicamente, que ele é um termo legal, é um estado legal, pertence muito ao pagador, o pagador dispensa aquilo que ele tem, né? O que implica a substituição automática? É que o farmacêutico, tendo lá na sua farmácia, ele vai dispensar aquilo que ele tem. Se o médico prescrever X e ele tiver um produto que é Y, mas que ele representa a mesma equivalência de X e Y, clínica, segurança e eficácia, ele vai dispensar o produto X porque é o que ele tem. Então, não precisa da aprovação do prescritor para a substituição automática. A gente fala que, se o produto for intercambiável, muito bem, a substituição automática é um mal menor. O problema é quando o produto não comprova a sua intercambiabilidade, que é realmente a substituição automática, ela pode, em tese, ter algum dano, pode representar algum dano, uma ação deletéria, né, para quem vai utilizar a medicação. De uma maneira geral, os produtos que vão para a substituição automática, isso aconteceu já em países europeus, não tem trazido, especialmente aqui eu falando dos biosimilares de moléculas mais complexas, não tem trazido nenhum problema de saúde pública. Tá? Aqui no Brasil é uma praxe, por exemplo, no sistema público haver substituição automática, isso está sendo discutido, porque se prescreve o produto pelo seu ANN, lá na LME, no laudo de medicamento excepcional, e esse laudo não leva em consideração o nome comercial. Tá? No sistema privado, diferente, você tem um nome comercial. O Brasil não tem um sistema de nomenclatura específico para biosimilares, muitos acreditam que não precisa, que a simples identificação do nome comercial, o número do lote, tudo pode dar uma rastreabilidade razoável, né, para esses produtos. Tá? Então, é bom que se diga que a questão da substituição automática é uma questão que tem sido amplamente discutida, né, até porque ela pode estar ligada também a políticas de Estado, por exemplo, no nosso caso, no Brasil, as PDPs, que são parcerias para desenvolvimento de produtos, né? Alguns biosimilares estão em PDPs e a gente espera que esses produtos realmente entrem no mercado brasileiro, no sistema público, ao longo dos anos, como já está acontecendo, né? E, por último, eu queria falar da farmacovigilância. A farmacovigilância é um tópico essencial. A farmacovigilância é importante para todos os medicamentos, não é só para biosimilares, mas, é claro, os biosimilares trouxeram essa grande discussão para nós, né? A questão da farmacovigilância. E hoje a farmacovigilância representa talvez digamos assim, um calcanhar de Aquiles para a gente, né? Por quê? Porque como a farmacovigilância sempre foi muito burocrática em muitos países no mundo, e, consequentemente, também aqui no Brasil, nós estamos tentando melhorar esse sistema de farmacovigilância. Ela também sempre foi associada a falhas, né, no próprio processo educacional de médicos ao longo dos anos. Né? A gente nunca teve uma cadeira de farmacovigilância, os médicos nunca tiveram essa cadeira de farmacovigilância na escola médica. Então, o que a gente sabe é que ela realmente é importante, os médicos, é importante que isso seja discutido nas escolas de farmácia e também nas escolas de medicina, porque a única maneira de a gente detectar ao longo do tempo diferenças entre possíveis, se é que vão ocorrer, e que interessam para a saúde pública entre biosimilares biológicos, é através dos relatos, os relatos de farmacovigilância. Essa talvez seja a única e talvez a mais importante de todas. E é bom lembrar que os produtos, que os fabricantes de produtos biosimilares, eles são obrigados por lei a ter um plano de manejo de risco que é tão importante, tão robusto, quanto o plano de manejo de risco dos produtos de referência. Então, eles têm que ter uma similaridade, inclusive, nesse aspecto, e demonstrar que esse plano de manejo de risco ele vai se atualizando ao longo do tempo também. Então, essa talvez seja o principal, né? É claro que há muitos tópicos para discussão sobre isso que eu comentei, mas eu acho que a base conceitual ela é dada pela sua regulação. É bom que todo médico que prescreve produtos biosimilares entenda como é que está instalada a regulamentação de biosimilares em cada um dos países. É bom a gente entender aqui no Brasil o papel da Anvisa e também a regulamentação, a RDC, que regulamenta a entrada de biosimilares. Agradeço, então, a todos, né, pela participação nesse modo de educação continuada, e ficamos às ordens. O meu e-mail será
disponibilizado para vocês, caso haja alguma dúvida. Um grande abraço a todos.